Sinopse. O cenário é a Europa entre os séculos XVII e XVIII. A França, em particular, vivia um momento difícil. A peste havia devastado implacavelmente cidades e povoados. Casas eram pilhadas e incendiadas. Nesse contexto, em um vilarejo às margens do Loire, nascia o pequeno Marcel Tremaine. Sem pai e encontrado faminto junto ao corpo da mãe morta que não resistiu às dores do parto. Inicia-se a saga do jovem francês. Entre aventuras, paixões e experiências diversas, Marcel cresce, supera as dificuldades e toma uma decisão que mudaria toda a sua vida. Partiria para a América em busca de fortuna e poder. Em terras americanas, onde mais tarde surgiriam os Estados Unidos, Marcel consegue se transformar em um rico fazendeiro e conhece um personagem surpreendente, o escravo Jeremy. A magia do reencontro entre ambos alteraria sua jornada para sempre no novo mundo. Agora, a história de Marcel e Jeremy poderia ser escrita até o final. No templo do Monte Meru. Um grande veículo de janelas de vidro aproximou-se finalmente do local reservado. Uma jovem de rosto angelical e tez clara dirigiu-se ao homem ao lado com um sorriso. É esse o transporte. O homem, de testa franzida pela tensão, comentou: Parece insuficiente para atravessar o mar. Vamos mesmo para o Himalaia? Vamos sim. Intrigado, o homem perguntou: Não há animais tracionando o veículo. Que força usa? Uma bateria, espécie de acumulador de energia. Nisto, encostou o veículo e duas pessoas desceram para acomodar os viajantes. Todos foram acomodados e, após algum tempo, percebia-se pela paisagem externa que o veículo estava em movimento. Durante um bom trecho, onde a atmosfera era mais densa, ele deslizou, decolando quando o ar se tornou mais leve. Depois de algum tempo, já sobrevoava o mar. Não tardou muito, chegaram às espetaculares montanhas. Os novatos viajantes estavam boquiabertos com a indescritível beleza do luar. As montanhas pareciam feitas de cristal e o frio esperado não existia, pois o veículo mantinha a temperatura interna. Abre aspas. Se pudessem sentir o que senti naquele momento, quando vi aquele espetáculo, uma saudade, uma sensação de volta ao lar, um êxtase em meu espírito inquieto, que só mesmo se vivesse ali novamente poderia ser igual. Fecha aspas. O veículo pousou suavemente e penetrou por um túnel que adentrava o coração da cordilheira. Ao fim, erguia-se uma gigantesca galeria que parecia o interior de uma catedral. Nesta, um grande portão dourado com inscrições em língua oriental. O homem que conduzia o veículo olhou para trás, buscando os olhos dos dois viajantes novatos e disse: Chegamos. Sejam bem-vindos ao Templo do Monte Meru, sede do Império do Sol. Os dois estavam emocionados. A moça deixou cair uma lágrima prateada. Entraram pelo portão junto com os demais viajantes e, antes de subirem as escadas até o pátio, veio ao encontro deles um homem alto, oriental, que lhes informou: Estávamos esperando. Por gentileza, tomai vossas identificações. O homem deu aos dois uma pequena estrela prateada e solicitou que colocassem nas lapelas. Em seguida, conduziu-os para um alojamento, em cuja entrada foram recebidos por outras pessoas que lhes deram novas roupas e o homem alto retornou. Veste as túnicas e vamos apresentar-vos vossos novos nomes, a fim de que possais esquecer a vida antiga. O homem foi batizado de Manushia e a moça de Lume, nomes que usariam naquele local. Abre aspas. Nesse momento senti que poderia renascer, e não era por trocar de nome, mas pela essência daquele ato pelo qual tínhamos a oportunidade de zerar nossas contas. Compreendi então que o oriental possui esse sistema, em que todos são iguais, não importando o que têm ou o que são, mas como procedem a partir daquele momento. Fecha aspas.
Muito tempo passaram Lume e Manushia executando trabalhos simples e rotineiros. Todos os dias, algum dos internos vinha auxiliar o trabalho dos dois. Uma bela manhã, Lume foi levada e separada de Manushia, que indagou o motivo. Um dos internos respondeu: ela subiu o degrau, fará outros trabalhos. Em dúvida, ele observou: mas executamos juntos as tarefas e estas foram sempre as mesmas. Como puderam nos avaliar assim? O interno sorridente explicou: se te contar como é a primeira avaliação, impossibilito-te de passar para a próxima. Não se passa para a segunda sem conhecer a primeira. E durante algum tempo, Manushia trabalhou com dúvida, ansiedade e tristeza, até que começou a gostar do serviço que fazia e percebeu que melhorava cada dia seu trabalho. Foi, então, promovido de grau. Abre aspas. Percebi que tudo o que dispomos a fazer deve ser realizado com amor, com alegria e carinho. Tudo sempre pode ser melhorado, aperfeiçoado, até que o realizar cumpra a verdadeira tarefa sua, que é fazer evoluir aquele que realiza. Fecha aspas. Depois disso, foi dada a Manushia uma infinidade de tarefas. Ele começou a desesperar-se, pois a perspectiva de não cumprir aquelas incumbências o irritava e ele ia tornando-se crítico, e às vezes até irônico. Um dia, exausto, foi queixar-se com seu orientador, dizendo: acho que não posso dar conta das atividades que me foram dadas. Paciente, o orientador perguntou: como sabes que não podes dar conta? Manushia pensou um pouco e respondeu: avaliei o tempo gasto com as tarefas e julguei impossível. Depois que avaliasse esse tempo, o que fizeste? Vim ter contigo. Então agora volta aos teus afazeres e administra melhor o teu tempo, a fim de não perdê-lo com queixas e lamentações. E, acima de tudo, tenta fazer o melhor que podes, sem preocupar-te se a dimensão do que confiamos a ti é maior do que a tua autoestima. Mais uma lição ele começava a aprender. Nos dias que se seguiram, fiquei calado e sisudo, procurando fazer com que o tempo se multiplicasse, e muitas vezes sacrifiquei o meu sono para que tudo corresse a contento. Para meu espanto, consegui em breve dar conta de tudo e ainda ter tempo para visitar Lume. Finalmente, Lume e Manushia voltaram a trabalhar juntos, apesar de estar a moça sempre um grau acima dele. Lume às vezes trabalhava dias seguidos sem descansar um minuto e conseguia estar serena ante as mais difíceis situações, angariando carinho e respeito sublimes de todos que com ela trabalhavam. Os orientadores tinham afeição especial por ela. Vieram períodos muito agitados em que todos trabalharam muito e Manushia apegava-se a Lume cada vez mais intensamente. A moça contava histórias da França, de onde havia vivido, e ele passou a nutrir um desejo enorme de conhecer aquela região. Resgatando dívidas. Já era tarde quando os dois mais respeitados líderes da comunidade do Monte Meru conversavam. Não podemos interferir nessa decisão. Sabemos disso, mas ele não tem ainda o preparo para a tarefa. Mas o nível em que se encontra dá-lhe liberdade para solicitar a tarefa. Se dispuséssemos de mais algum tempo, Shanti tentara em vão evitar a partida de Manushia, que prematuramente havia optado por um retorno à dimensão material densa. O sábio oriental tinha consciência de que era por capricho que Manushia escolhera aquela tarefa, cujo reencarne era na França e, na sequência, a aventura pelos mares. Na manhã seguinte chamou Lume. Era a primeira vez que ela entrava no local destinado aos ascensionados. Shanti recebeu-a com carinho e disse: pequena flor, teu amigo Manushia está mesmo decidido? Ela lançou o olhar meigo para o mestre e confirmou: sim, em seu coração palpita o nobre sentimento de resgatar parcela dos erros passados.
Vê a oportunidade com sagrado sentimento de amor ao próximo. Sabemos o conteúdo nobre do coração de Manushia, mas somente boa intenção não basta. O escolhido para essa tarefa deverá lutar muito na infância e adolescência e contará com violentas provas na maturidade. O poder, o dinheiro, a influência, a aparência ilusória. Lume balançou a cabeça e perguntou: Ele não está preparado, não é? Shanti sorriu paternalmente. Amamos o querido Manushia e aprendemos a amar-te igualmente. Nosso pedido é que sigas junto dele como espírito guardião, até quando começar também tua missão naquele plano. Vamos providenciar todo o auxílio, e se necessário for, estaremos também nós de volta à terra densa. Emocionada, Lume afirmou: Teu pedido para mim é ordem expressa. Se algo posso fazer para felicitar-te, é imediato que consinto. No mais, sinto-me alegre por poder acompanhar esse meu inseparável amigo Manushia. Shanti deixou desprender de si uma onda tão grande de amor que envolveu completamente Lume e esta partiu. Ele ainda pensou: Criatura doce e forte, rogo ao Criador a ventura de conduzi-la pelo caminho da felicidade. A partir daí, um laço profundo e incorruptível ligou Shanti a meia Lume para todo sempre. Julgo-me afortunado só por ter podido conviver com criaturas como Shanti e Lume, pelo que rendo graças ao Senhor. Quando ouço a palavra amor, coisa que não conheço de fato em mim, são esses dois anjos que me vêm à mente e penso como estou distante deles. Lume avançou mais graus em sua preparação e pôde ter a liberdade de sair e retornar ao grande santuário. Manushia foi preparado convenientemente para sua viagem. A Europa, em especial a França, vivia um momento difícil. A peste devastara implacavelmente as cidades e povoados. Famílias inteiras adoeciam e pereciam à míngua enquanto as casas eram pilhadas e depois incendiadas. Muitas vezes pessoas ainda vivas eram atiradas aos montes em grandes valas e queimadas ou enterradas. Cidades inteiras eram isoladas e o pânico tomava conta da população. Nesse cenário, nascia um menino num povoado às margens do Loire. O pai havia morrido vítima da peste 2 meses antes e a mãe pouco durou depois do parto. O jovem Marcel Tremaine foi encontrado faminto junto ao corpo de sua mãe morta e levado para Marsella, onde foi criado. Ainda pequeno, cansado do trabalho escravo na casa de seus pais de criação, partiu Marcel para as ruas, a viver como um vagabundo. Contava então 12 anos, quando se uniu à primeira quadrilha de jovens de rua. O jovem Marcel Tremaine. Sou o líder aqui e todos seguem o que eu mandar. Aquele que não estiver contente que vá embora, disse com autoridade Roland, um jovem de 17 anos, o mais velho e mais encorpado dos garotos. Marcel ouviu em silêncio, enquanto os verdes olhos brilhavam de medo por baixo da cabeleira espessa. Pensou que era menos ruim a estupidez de Roland do que as surras que recebia do bêbado que o havia criado. No início fora estranho, mas logo o astuto garoto conseguiu o respeito do grupo e tornou-se a vida uma brincadeira, em que Marcel era sempre um pirata ou um aventureiro. Aos 14 anos, Marcel também já adquirira um corpo mais forte e começava a perceber a existência do sexo feminino. Ambicioso como era, logo se interessou por Henriette, a menina de 16 anos que dormia com o chefe Roland. Marcel era então um moço bonito, apesar de maltratado, e não foi difícil Henriette envolver-se com ele. Tudo correu bem até que Roland desconfiou e, após surrá-lo, expulsou-o do bando. Marcel fitou-o nos olhos e disse: Vai arrepender-se, e eu o verei implorando aos meus pés. Aquelas asperezas da vida iam moldando no jovem uma determinação enorme, aliada a profundos recalques e feridas. Inteligente e perspicaz, ele via as desigualdades do mundo, onde ao mais fraco só restava chorar em silêncio.
Enquanto os outros meninos lutavam para viver o dia a dia, ele guardava para o futuro, determinado que estava a ter um barco e viajar pelo mar. Aos 16 anos, Marcel já era chefe de um bando, cuja maioria de integrantes era mais velha que ele, e por meio de Henriette, ele acompanhava constantemente o paradeiro de Roland. Sua vingança viria logo, quando unificou sob seu comando todos os bandos de garotos da região. Marcel era tão astuto que, sem nunca ter brigado, foi comprando e dominando os jovens e deixou Roland tão ilhado e discriminado que esse acabou por chegar até ele. Marcel, lembrando ainda da surra que havia tomado, ignorou Roland e deixou que este fosse levado preso para tornar-se servo. Aos 17 anos, Marcel conheceu Marie, uma bela mulher de 35 anos, casada com o mais rico armador da França. Marie, a jovem senhora. Marie sentia-se jovem, apesar de observar que Isabelle, sua filha, já era uma moça com seus 16 anos. As festas, o luxo e as futilidades a deixavam entediada, e Jacques, seu marido, só pensava em acumular riqueza e gordura em seus 49 anos e mais de 90 quilos. No início, ele era seu príncipe encantado. Quando casaram, já era um pouco gordo, mas não obeso. Vestia-se como um rei e possuía tudo o que as mocinhas desejavam: riquezas, amigos influentes, família nobre, elegância e títulos. Marie era então uma mocinha de 18 anos, romântica e cheia de sonhos. Logo nasceu Isabelle, mas ela continuou jovem e bela. Vieram então as decepções. Jacques era interiormente grosso, apesar de extremamente polido, era frio e colocava sua esposa no rol de suas posses. Passaram-se 17 anos de desilusões, e neles Marie tentava enganar-se, fugia do assédio dos próprios amigos de Jacques e voltava suas atenções para a educação de Isabelle. Para seu desgosto, a menina era semelhante ao pai e procurava de todas as formas rejeitá-la e irritá-la. Nesse período, foi ao porto poucas vezes, mas a última vez aproximou-se o novo barco de seu marido e viu um menino admirando-o. Este aproximou-se e disse: "É a mais bela embarcação que meus olhos já viram." Marie ia calar-se, pois não era educado a uma senhora responder a um desconhecido, mas sentiu tanta sinceridade naquelas palavras que confirmou: "Sim, é verdadeiramente lindo." Ainda elevado, o rapaz prosseguiu: "Tenho um sonho que é atravessar o mar. Dizem que as terras do novo continente são verdejantes e que existe primavera o ano todo." Sem saber, o jovem havia tocado o ponto fraco da nobre senhora e essa não mais se conteve. Desarmada, entabulou conversa com ele durante longo tempo. O jovem falava bem, pois seu pai de criação era professor, e com isso encantou Marie. Ela então se apresentou: "Meu nome é Marie. O meu é Marcel." "Você é um menino ainda, Marcel. Já sonha ter uma embarcação e atravessar o mar." "Tenho 17 anos, senhora, e sou de família nobre." Ele tentava já mentir, mas Marie, olhando para as feições belas do rapaz, acreditou. "Crê mesmo que vai ter um barco e atravessar o mar?" "Sim, senhora, e será esse barco que aí está." Maria arregalou os olhos ante aquela determinação. Seus sonhos são claros e objetivos. Mais firme ainda, ele disse: "Sim, sonho com toda a minha força e sei que se assim procedo, consigo o objetivo dos meus sonhos." Novamente, ele conseguiu mexer com Marie a ponto de fazê-la admirar aquele jovem diferente. Despediram-se e na despedida Marcel perguntou: "Costuma vir sempre aqui?" Confusa, ela respondeu: "Às vezes." Ele então avisou: "Quando vier, me verá. Sempre que possível estarei aqui olhando meu barco." Marie voltou, pensando primeiro que tinha agido errado, mas depois não conseguia parar de pensar e durante vários dias ficou assim, até que finalmente voltou ao cais e, para sua decepção, não viu o jovem. Mais alguns dias de conflito e voltou lá, ficando 2 horas esperando,
e quando ela ia embora, o moço apareceu. Confusa, ela tentou disfarçar, mas ele aproximou-se e cumprimentou-a. Assim se passaram os dias. Em todos eles, os dois encontravam-se diante do barco. Marie passou um período terrível de conflitos interiores. Sentiu lentamente a paixão se apoderando de seu coração. Justamente ela, uma senhora casada, rica e nobre, apaixonada por um garoto desconhecido que tinha a idade de sua filha. Mas Marcel era brilhante, romântico e cheio de vida como ela mesma também. Com o tempo, passou a sentir asco de seu companheiro gordo e suarento, sem modos e voltado sempre para as cifras. Marcel também já não sabia mais se ia ao cais para ver o barco ou se era para estar próxima da jovem senhora. Um acabou modificando a vida do outro. Marie reviveu em esperanças e Marcel já não ligava mais para as várias meninas que o procuravam. Entretanto, a vida continuava e Marcel tinha seus negócios perigosos, explorando o vício e a violência com grupos armados. Num desses dias, sofreu uma emboscada e teve a perna esquerda atravessada por um punhal. Na sequência, passou algum tempo imobilizado para, depois, recuperar-se. Mas o acidente fez com que um dos nervos da perna se partisse, o que o tornou ligeiramente coxo pelo restante da vida. Nesse período, Marie ficou completamente perdida e aflita sem notícias do jovem, mas permaneceu visitando o cais todos os dias sem desanimar. Quando finalmente o belo garoto reapareceu, ela sentiu vontade de correr, abraçá-lo e dizer em lágrimas que sentiu que morreria se o perdesse. Mas lutou para recompor-se e aproximou-se dele, dizendo: Pensei que o senhor Marcel tivesse desistido deste e zarpado em outro barco. Não, jovem senhora, apenas me acidentei. Ele mostrou a perna e a bengala e continuou. Caí durante uma corrida e fui pisoteado pelo cavalo. Marie quis pegá-lo no colo, mas conteve-se. Marcel lançou um olhar lânguido para ela e declarou: Com respeito, senti muitas saudades. Ela, tentando disfarçar, brincou: Do cais e do barco? Ele buscou o olhar dela, que havia desviado, e confessou: Não, senti somente saudades da senhora. Não consegui esquecê-la um minuto sequer. Vencendo todas as barreiras interiores, Marie aproximou-se e beijou Marcel, primeiro sofregamente e depois de forma suave e apaixonada. Marcel deixou cair a bengala e ficou completamente enlevado. Houve alguns minutos de silêncio em que se ouviam somente o som das ondas arrebentando na plataforma e a batida daqueles dois corações. Após, Marie declarou: Perdoe-me, Marcel, estou apaixonada por você. Quando pensei que tinha perdido a chance de vê-lo, de dizer-lhe sobre o que sentia e tudo mais, fiquei doente. E agora você me diz que estava com saudades. Emocionado, Marcel disse: Também sinto o mesmo. Quando fiquei sem poder andar, só pensava na jovem senhora. Ele tentou abraçá-la, mas Marie afastou-se, dizendo: Temos que sair daqui. Vamos para onde não nos possam ver. Os dois rumaram para uma das casas que era propriedade de Marie e lá permaneceram horas entre conversas, abraços e beijos apaixonados. Na verdade, naquele momento da vida dos dois, eles se completavam. Marie representava a mãe, o carinho puro que Marcel necessitava por ser um órfão, e Marcel era o filho receptivo que Isabelle não era. E ainda o sonho, a liberdade, a fantasia e a juventude que ela ansiava. Marie foi para mim um sonho feliz, uma dessas criaturas especiais e maravilhosas que sabem amar. Junto dela soube sorrir, olhar para a vida com alegria. Marie me fez homem e criança ao mesmo tempo. Marcel estava mudado, sentia vontade de corrigir-se. Procurou nesse período a casa de seus pais de criação para tentar ajudá-los e encontrou Henri, seu pai, já nos derradeiros dias de vida, consumido por um câncer que dominou toda a garganta.
Marcel tentou ajudá-lo, trouxe médicos, mas foi em vão. Henri, praticamente sem voz, morreu abraçado a ele, tentando lhe pedir desculpas. Marcel voltou a morar na casa com a esposa de Henri, Amélie, e com suas irmãs de criação, Claudine, Françoise e Gabrielle, que eram mais novas do que ele. Reencarnando com Marcel. Uma lua branca e clara enfeitava o céu estrelado e cintilava nas águas sagradas do rio Ganges. Um vulto branco brilhava às margens e logo depois outro vulto aproximou-se. O segundo afirmou: "Ele está reagindo bem, vai conseguir." Não sei, tenho tentado ajudá-lo sem interferir, mas realmente não estava preparado. A primeira era a Lume, que já há algum tempo trabalhava junto de Marcel, e a outra era Paola, uma moça que havia passado sua última vida terrena na Itália e desencarnado faminta, vítima da miséria e desleixo dos familiares. Paola viera para a comunidade junto do Ganges para receber um tratamento e voltaria para sua comunidade de origem. Nesse período foi cuidada por Lume, que se desdobrava entre o trabalho na clínica terapêutica da comunidade, o atendimento a um grupo de espíritos em recuperação que haviam trabalhado longo período em organizações trevosas e finalmente haviam desistido dos erros, buscando sua redenção para novas experiências e visitas ao jovem Marcel na França. Paola venerava Lume como uma santa. Estava já próxima à alta de Paola. Lume olhou para a lua, comentando: "Sabe, Paola, às vezes a paciência é nossa única aliada nas realizações." "Explique melhor." "Tudo é possível nesse mundo, mas também tudo tem seu tempo. Muitas vezes a própria agonia de não ver realizado o nosso desejo faz com que a realização se vá retardando." "Entendi e tentarei gravar isso." Paola pensou um pouco e disse: "Deve ser importante para você o jovem francês." "Sim, e também aqueles rebeldes convertidos, e todos aqui da clínica. Você é muito importante." "Você vive para os outros, Lume. Acho que nunca serei assim. Mas uma coisa tenho comigo. Se puder servir em algo, se um dia puder sacrificar-me por você, eu o farei." Lume olhou para os olhos brilhantes de Paola, emocionou-se com aquelas palavras sinceras, pensou por um instante que aquela jovem poderia ajudar Marcel e então convidou: "Venha comigo, vou expor-lhe um pouco mais de Marcel." Foram as duas para a sala de projeções, onde Lume mostrou um pouco da vida atribulada dele. O trabalho como sacerdote no Egito, as desventuras e sofrimento na Escócia, o suicídio e o penoso período nos vales escuros. Mas, acima de tudo, Lume desvendou o lado idealista, talentoso e nobre de Marcel, a dedicação que chegava ao sacrifício e a renovada capacidade de levar cura aos enfermos. Paola, que até então só conhecia superficialmente Marcel, ficou fascinada por aquela figura especial, por aquele espírito que se levantava corajosamente da lama para viver em uma tarefa tão penosa como aquela. Ele sabia da tarefa? Sim, Paola, e mesmo assim candidatou-se. Gostaria de poder ajudá-lo. Dias depois, Lume foi chamada pelo orientador da comunidade, que avisou: "Está sendo programada a encarnação de um espírito junto de Marcel e alguém quer vê-la." "Quem quer me ver?" O orientador olhou para o alto e respondeu: "Balara." Lume corou de emoção, pois Balara era espírito de altíssima hierarquia, que havia sido mestre de Shanti, o mestre da comunidade do Meru. 2 vezes anteriormente ela havia conversado com Balara, mas era sempre motivo de profunda veneração aquele contato. Durante vários dias, ela se preparou adequadamente para poder ficar em condições de alcançá-lo. No horário previsto, foi a uma sala especial, desdobrou apenas seu espírito envolto pela mente superior até Shanti, que a envolveu e conduziu até uma faixa sublime de uma dimensão superior. Lá, conseguiu estar por segundos com Balara. Este a instruiu, coletou notícias de Marcel e perguntou por Paola, dizendo depois que queria vê-la.
Quando se recuperou, Lume procurou trabalhar com Paola para primeiro levá-la até Chante e depois a Balara. Paola passou por intensiva preparação, até que pudesse juntamente com Lume conversar com Balara. O mestre solicitou-lhe que reincitasse jornada na matéria, próximo a Marcel. Paola, que já tinha certa admiração e familiaridade com ele, aceitou sem pestanejar. Um amor sensível. Marie estava ansiosa aquele dia, coisa que os criados perceberam e que somente Isabelle não notara. Vou aproveitar que Jacques foi viajar para passar o final de semana na casa de campo, disse Marie à governanta. Isabelle gostou da ideia de ver-se dona da casa por um final de semana, mas achou estranha aquela decisão da mãe. Ao entardecer, partia a carruagem com Marie solitária e tão logo chegou à casa, mandou de volta o cocheiro e pegou outra carruagem até o povoado vizinho, onde a esperava um moço alto com um sorriso no rosto. Discretamente, Marcel subiu na carruagem e foram os dois para a casa de campo. Somente quando estavam a sós, Marie conseguiu relaxar um pouco. Ela e Marcel beijaram-se longamente. Então ele disse: Sinto que está muito preocupada. Sim, como não haveria de estar? Marie era uma mulher de ótima índole e nobres sentimentos. Em minha imaturidade de garoto, julgava-me dono da situação, mas não entendia que as circunstâncias que ligavam Marie e eu eram muito mais fortes do que uma simples atração ou paixão. Não fossem essas circunstâncias, nunca teria ela, uma mulher de caráter e fibra, faltado em seu dever de esposa fiel. Homens e mulheres como Jacques são abundantes no mundo. Traem, abandonam, matam os sonhos de seus companheiros, nunca se esforçam para compreendê-los e nunca estão presentes nas horas alegres ou difíceis. Atiram esses companheiros nos braços de outrem e depois julgam-se ainda traídos. Aquela foi a primeira noite em que a jovem senhora se sentiu amada e descobriu que um garoto poderia ser mais maduro emocionalmente que um homem. Mas ambos intuíam que aquele momento íntimo entre os dois já havia ocorrido antes, em algum momento, em algum lugar no passado distante. Quem convivia com Marie pôde notar, nos dias e semanas que se seguiram, uma modificação na mulher. Vivia agora alegre e jovial, segura e sensível. Marie, assim como todas as pessoas, necessitava sentir-se amada, querida. Como era simples torná-la feliz e como ela retribuiu esse ato de forma sublime e intensa. A reencarnação de Paola. Estava já próximo o momento em que Paola reencarnaria. Lume fora destacada para acompanhá-la durante aquele período em que faria aquela experiência. Em um dos derradeiros encontros das duas, Lume lembrou-lhe: Sabe que haverá dificuldades logo no início de sua vida, não é? Sim, mas não posso perder a oportunidade de me redimir da perseguição e dos erros do passado. Paola, agora mais consciente, relembrava em sua tela mental do passado a perseguição aos filósofos gregos, quando fora esposa de um arconte e o incitava a desatinos. Depois, dos momentos em que também foi desposada por um famoso líder na Macedônia e o viu morrer quando ainda era uma mocinha, sofrendo, então, a terrível perseguição de seus sucessores, dos quais alguns eram os próprios filósofos gregos reencarnados. Depois disso, lembrou de Roma com novas perseguições e novamente a violenta morte dos seus mesmos desafetos em uma arena de gladiadores. Em seguida, foram as experiências na Holanda e na Itália, onde, tentando redimir-se, buscou a religião e foi severamente perseguida e punida. A tônica das violências acabou girando sempre em torno de um casamento frustrado, pois seus maridos sempre acabavam por morrer de forma violenta e muito jovens, em torno das contendas religiosas. A Paola novamente seria dado o dom da paranormalidade que tivera na Itália e no cenário novamente reapareceriam alguns de seus desafetos.
Esperança era a palavra mais forte dentro dela. Finalmente, despediu-se de Lume para voltar ao mundo material, para as provas e avaliações necessárias a cada ser, a fim de se conhecer em seu real estado. Isabelle, a filha de Marie. Isabelle estava feliz e curiosa. Feliz pelo seu desempenho nos estudos, apesar de toda a discriminação contra as mulheres, era ela a mais brilhante formanda e obtivera méritos para várias indicações em universidades. Estava curiosa, pois havia rumores de que sua mãe se envolvia com outro homem. Depois de muitas tentativas frustradas, ela finalmente conseguiu comprovar aquilo, vendo Marie encontrar-se com um garoto no cais. A princípio, amaldiçoou a mãe e só não contou ao pai porque esse estava em viagem. Mas depois acabou dominada pela curiosidade e foi conhecer o garoto do cais. Marcel olhava para as aves quando o viu às suas costas. O cais é mesmo um local romântico. Ele virou-se e deparou-se com Isabelle, que lhe disse: era costume as mulheres esperarem seus maridos no cais, quando estes partiam em viagem. Elas rezavam e aguardavam sempre fiéis. Os tempos mudaram. Sutilmente, Isabelle tentou intimidar Marcel e também impressioná-lo, mas este respondeu: vivemos em um mundo onde a fidelidade é uma lei imposta às mulheres, quando deveria ser uma consequência do amor. Se o homem age incorretamente, não tem por que temer a infidelidade. Isabelle balançou, perdeu a ação. Ela esperava um garoto estúpido e insensível, que arrancava dinheiro de sua mãe, e não um jovem altivo, sensível e inteligente, que sabia expressar-se. Olhou para seus olhos claros e ele logo reconheceu a semelhança da menina com Marie. Cauteloso, Marcel silenciou. Isabelle achou-o muito bonito e começou a tentar impressioná-lo com palavras e gestos, mas ele apenas se manteve cordial e morno. Finalmente, a mocinha foi-se e Marcel aguardou o momento de relatar tudo para desespero de Marie. Assim ele disse para ela: não se preocupe, meu amor, ela vai voltar e não vai contar nada para seu marido. Como sabe? Como pode ser? Sua filha é brilhante e curiosa. Vai fazer tudo para ter a situação toda nas mãos. Tenho medo, querido. Se acontecer algo, fugimos para a América e lá construiremos nossa vida. Os olhos de Marie encheram de lágrimas. Era difícil ficar fingindo, mas também era penoso para ela abandonar seu mundo, sua filha e família. Os dias se seguiram e Isabelle passou a encontrar-se mais com Marcel do que Marie, que, temerosa, passou a evitar o cais. O jovem tentou esquivar-se, a princípio, mas logo estava também envolvido com a caprichosa filha de Marie, que o fascinou por sua inteligência e determinação. Iniciou-se aí um período terrível para Marie, que passou a sofrer mais intensamente a hostilidade da filha. Ela forçava a mãe a afastar-se de Marcel sob pena de denunciá-la ao pai. O rapaz, entre o desespero da perda de sua amada e o desejo de novas aventuras, começou a juntar recursos para seguir ao novo mundo. Finalmente acabou esbarrando com homens poderosos que descobriram o relacionamento dele com Marie. A separação de Marie e Marcel. Era uma fria manhã de agosto. Marie estava dominada por sentimentos contraditórios. De um lado, a alegria imensa de estar esperando o filho do seu mocinho amado, e do outro, o desespero de não poder justificar aquilo ao marido. Finalmente tudo explodiu, quando Jacques soube por intermédio de um dos inimigos de Marcel que sua esposa o traía. Naquela tarde, entrou pela casa como um animal feroz, dispensou os serviçais e levou Marie para seu escritório. Lá contou o que soubera, exigindo: por favor, Marie, desminta isso. Marie, rubra e assustada, admitiu: não posso desmentir, só posso dizer que nada mais tenho com o rapaz. Covardemente, Jacques esbofeteou-a e mandou que ela se fosse de sua casa. Aos soluços, ela foi arrumar suas malas.
Mas, nesse meio tempo, a mente de Jacques já computara os prejuízos que aquele escândalo causaria à sua imagem pública, e quando Marie desceu cabisbaixa, ele disse: Vou provar-lhe que sou um homem bom. Vou perdoá-la por essa vergonha. Marie continuou muda e ele prosseguiu: Quero que passe uns tempos fora daqui. Vá para minha casa em Gênova, anuncie aos serviçais. Também vou mandar pessoas de confiança para certificar-me de que não irá mais cometer desatinos. Assim procederam, mas Jacques agora queria descobrir quem era o mocinho que havia manchado sua honra, para dar-lhe um corretivo. Foram dias terríveis para Marcel e Marie. Depois de várias emboscadas, o jovem decidiu refugiar-se em Nantes com sua madrasta e irmãs, mas antes deixou um bilhete com uma das serviçais mais íntimas de Marie. Quase um mês depois, a jovem senhora, solitária e triste, recebeu o bilhete que continha as palavras: Minha amada Marie, tenho sido perseguido e estou jurado de morte por aquele que a desposou. Vou fugir, mas não a esqueço por um instante sequer. Estou definhando de saudade e solidão. Estarei em Nantes, olhando todas as noites para as estrelas, pedindo-lhes que a ilumine também. Por caridade, dê-me informações de onde está e irei libertá-la para fugirmos para o novo mundo. Aquele bilhete foi como uma chuva no deserto solitário em que Marie vivia. Ela recebeu ânimo e escreveu uma amorosa resposta. Mas, como já estava no quarto mês de gravidez, solicitou a Marcel que aguardasse mais um ano e que a encontrasse no velho cais de Marsella, onde lhe faria a maior surpresa de sua vida. E assim procedeu, devotando, com alegria e esperança, cada dia aquela criança que carregava em seu ventre e ao seu mocinho amado. Empenhou-se com todas as forças em adquirir o barco dos sonhos de Marcel para sua viagem ao Novo Mundo, onde seriam livres e felizes. Tudo parecia agora perfeito. Até um último bilhete de confirmação de Marcel ela recebeu. Só não lhe disse que estava esperando um filho dele para não deixá-la impaciente na longa espera. A gravidez em Gênova. Aproximava-se o Natal. Marie, já com a barriga pesada, escondia-se ainda em Gênova. Sabia que se Jacques soubesse da gravidez, a mataria e também a criança. Estava linda, cantando e preparando roupinhas para a menina, que já havia visto em sonhos e permanecia feliz apesar da situação. Mas eis que finalmente adentra a casa Isabelle, que estava de férias. Isabelle agora era uma mulher bonita como a mãe, e astuta como ninguém. Não demorou para que desmascarasse Marie e a recriminou com todas as suas armas. Finalmente indagou: O que fará agora? Vai matar a criança ou dá-la para alguma serviçal? Marie olhou-a nos olhos, dizendo: Vou criá-la. Isabelle sorriu. Papai vai matar a ambas quando souber. Marie, já machucada, começou a chorar. Foi quando Isabelle percebeu que já havia ido longe com suas ameaças e recriminações. Ela então pensou um pouco. Viera até Marie para descobrir o paradeiro de Marcel, que havia desaparecido e sentia que desperdiçava a oportunidade. Procurou desculpar-se e começou contando para a mãe que sofria muito pela falta do jovem e que não podia viver sem ele. Marie ouviu sensibilizada e negou saber o paradeiro dele. Assim, conversaram por longas horas e ficaram juntas por mais de uma semana, até que Isabelle disse a Marie que pensava em suicidar-se caso não conseguisse a união com Marcel. Além disso, acusou a mãe de ser mais feliz, pois ao menos teria a criança como lembrança do moço. Isabelle foi-se, enfim, e com ela levou a alegria de Marie. A jovem senhora começou a amargurar um complexo de culpa por estar tramando fugir com Marcel, sob o risco de abandonar a filha ao suicídio. A paz desapareceu, sentia-se egoísta e imoral, consumindo horas e horas a pensar no futuro dos quatro, da criança, de Marcel, dela e de Isabelle. O nascimento de Caroline. Na madrugada de 11 para 12 de abril, nascia em Gênova uma menina linda. Pequenina e graciosa, a quem Marie deu o nome de Caroline,
recompensa pelo agudo sofrimento vivido até então por aquela mulher de fibra e caráter que só houvera falhado uma vez por gostar de alguém que não podia. O tempo então passou rapidamente, pois os preparativos eram muitos. Marie conseguiu, por intermédio de pessoas de confiança, comprar o barco dos sonhos de Marcel e deixou tudo pronto para a longa viagem. Mas o coração de mãe atraía, e ela pensava dia e noite em uma solução para aquele problema. Quando Caroline já tinha 2 meses, Marie chamou Isabelle e, profundamente emocionada, perguntou: Conseguiu esquecer Marcel? Isabelle olhou para os olhos da mãe e afirmou: Não, apenas sobrevivo sem ele. Marie então falou sobre o encontro marcado, sobre as surpresas que preparara para o amado e sobre a fuga para o novo mundo. Depois disso, respirou fundo, juntou toda a sua coragem e disse: Filha, quero que tome o meu lugar. Fale para Marcel que a filha é sua e que eu voltei para Jacques. Vá para o novo mundo com ele e seja feliz. Isabelle, tocada, perguntou: Mas como? Não tenho como ir para a América. É uma terra primitiva e não temos recursos. Marie então entregou a ela o título de propriedade do barco e dinheiro suficiente para iniciar em vida na América, dizendo que arrumaria as coisas para que seu pai pensasse que ela estava estudando em outro país. Isabelle começou a retrucar, ao que Marie indagou: Não ama Marcel? Não queria até suicidar-se? Agora que tem a oportunidade de ficar com ele, vai desistir? Isabelle parou e pensou. Tem razão, mas e Caroline? Marie sorriu e afirmou. Caroline é a maior garantia de que Marcel ficará com você. Ele tem paixão por ter um filho. Enfim, Isabelle ficou tocada por aquele gesto da mãe e passou a venerá-la, desaparecendo, por fim, o profundo abismo que havia entre as duas, mercê das diversas encarnações pretéritas de lutas e rixas. Isabelle ficara feliz e Marie teve a oportunidade de recobrar um pouco da paz. Embora o sofrimento agudo de ter ao mesmo tempo perdido a filhinha querida e o amor mais puro que tivera, a acompanhasse por toda a vida. Se por um lado Marie se libertou de Isabelle, por outro, comprometeu-se com Deus, pois desertou de sua posição de mãe, ao entregar Caroline. E tudo seguiu seu curso durante aqueles meses que caminhavam para a data do encontro. Isabelle substitui Marie. Embora sentisse muita insegurança, o foragido Marcel estava lá no cais à hora marcada. Ali, naquele mesmo lugar onde conhecera Marie, a jovem senhora, seu coração batia descompassado de ansiedade e suas mãos suavam frio. Viu uma silhueta feminina à distância e procurou apertar os olhos. Mais algum tempo e reconheceu a filha de Marie, bela como nunca, e naqueles instantes que os separavam, sua mente pensou várias coisas, como num redemoinho. Finalmente Isabelle chegou e cumprimentou-o, dizendo em seguida: Minha mãe não virá, pois reatou com meu pai. Depois de cumprimentá-la, Marcel perguntou: Veio apenas para me dar o recado? O coração do jovem despedaçara, um misto de revolta e tristeza apoderou-se dele. A moça comentou: Vim para protegê-lo, aqui está sua liberdade. Ela estendeu para Marcel o título de propriedade do barco e um pacote com dinheiro. O jovem aventureiro estava muito confuso, mas procurou acalmar-se. Não posso aceitar, nem quero partir só. Isabelle, ardilosa, esclareceu. Estou lhe dando tudo o que tenho, só quero que me deixe a coisa mais preciosa que me deu. Perplexo, confuso, ele indagou. O que lhe dei de precioso? Isabelle sentiu que tudo caminhava segundo seus planos e assim respondeu. Não teria paz e consciência se, antes que partisse, não lhe contasse a verdade. Tive uma filhinha linda e você é o pai. Não sei por quê, mas minha alegria de ser pai naquele momento foi mais forte do que qualquer medo ou ansiedade. Senti meu coração sofrido cheio de força, de uma aventura que me permitiria enfrentar o mundo naquele momento. Marcel abraçou Isabelle e, esquecido de tudo, só pensava em ver sua filhinha.
A moça acompanhou aquela explosão e a indagação de quando poderia ver a criança, ela respondeu: Estou escondida com a pequena aqui, pois o meu pai nada sabe. Vou fugir para a Espanha. Ante a insistência de Marcel, Isabelle levou-o para a hospedagem onde estava e, por fim, ele tomou a pequenina em seus braços. Caroline imediatamente sorriu para ele e conquistou para sempre seu coração. Quando vi aquela pequena joia em meus braços, o que dizer? Todo mundo começava ali, meu passado também. Não queria que minha filhinha ficasse abandonada como eu mesmo. Achei que a partir daquele momento nascia de novo. Sem pestanejar, Marcel dirigiu-se a Isabelle. Venha comigo para a América. Vamos nós três começar uma vida nova. Serei bom companheiro e bom pai. Altiva, Isabelle fez algum suspense e concordou. A saída da Europa. Marcel não tivera tempo sequer de pensar. Foi difícil ao princípio conseguir uma tripulação para o barco e mais difícil ainda conseguir um comandante experiente para rumar para a América. Acima de tudo, porque ele tinha de esconder-se dos caçadores pagos por Jacques. Finalmente conheceu Fábius Monteil, um senhor nobre e de apresentação impecável que havia desistido da navegação, por não concordar com a pirataria que imperava na época. Fábius nunca mais aceitara navegar, mas, quando conheceu aquele jovem, sentiu um carinho paterno por ele, a ponto de aceitar o comando do barco apenas para não desampará-lo. Tem recurso para bancar a viagem, Monsieur Marcel? Perguntou Fábius, ao que Marcel respondeu. Tenho recursos para começar minha vida na América, mas posso dar-lhe participação no barco, Monsieur Monteil. Não quero participação, mas irei, pois tenho vontade de conhecer a América. Marcel pensou um pouco. Tive uma ideia. Vou oferecer acomodações para viajores em meu barco e obter os recursos necessários. Assim, cuidadosamente, Marcel vendeu acomodações e conseguiu não só pagar a tripulação e as despesas, como também juntou mais dinheiro para manter-se no novo mundo. Na verdade, o seu dom de grande negociante começava a despontar. Finalmente, Marcel viu, apreensivo, chegar o dia de sua partida para a América, seu sonho de liberdade. Vinha caminhando em direção ao cais quando surgiram 3 homens altos que o cercaram, metendo-lhe um saco de pano pela cabeça. Ele só teve tempo de encolher-se dentro do saco para começar a receber socos e pontapés. Por alguns instantes sentiu os golpes, mas depois sentiu-se adormecido, tonto e por fim desmaiou numa poça de sangue. Os homens colocaram, então, uma enorme pedra junto de Marcel e estavam amarrando a boca do saco, quando ouviram um estampido. Olharam e um homem grisalho corria na direção deles. Um dos homens sacou sua pistola e logo se ouviu um novo estampido. A pistola caiu ao chão e em seguida o homem que a sacara se dobrava gemendo e segurando a perna com as carnes dilaceradas pelos fragmentos de metal e pólvora do disparo. Ouviu-se o homem grisalho falar. O próximo disparo será na cabeça, se não fugirem. Os 2 outros homens viram que o grisalho carregava sua pistola e trataram de fugir, puxando o companheiro pelo braço. Finalmente, a América. 2 dias depois, Marcel acordava com a boca seca, tonto e com dores terríveis na cabeça e pelo corpo todo. Ao seu lado estava Isabelle com a pequena Caroline. Após recobrar um pouco mais a consciência, perguntou: Onde estamos? O que houve? Você quase morreu. Foi espancado e colocado num saco junto com uma pedra para ser jogado ao mar. Sua salvação foi que Monsieur Monteil o viu de longe e correu para salvá-lo. Mesmo assim, pensamos que fosse morrer. E onde estará Monsieur Monteil? Está no timão. Pediu que quando você acordasse eu fosse chamá-lo para ter uma conversa séria com você. Marcel pensou um pouco. O raciocínio ainda estava lento, mas concluiu. Estamos no Fleur Blanche?
Era o nome do barco de Marcel. Sim, faz 2 dias que estamos no mar a caminho do novo mundo. Quando finalmente conseguiu levantar-se, Marcel foi ao convés e, olhando para o continente, cerrou os punhos e os dentes, dizendo: Monsieur Jacques, saiba que ainda terá muitas notícias de Marcel Tremaine. Eu voltarei. Fábius esperava por Marcel e, quando esse entrou, disse-lhe: Monsieur Marcel, gostaria de saber a verdade sobre os acontecimentos no cais. O jovem percebeu que seria inútil enganá-lo e contou boa parte de sua história. Fábius acreditou, pois até a mãe e as irmãs de criação de Marcel estavam lá com ele no barco. Ao fim, Monsieur Monteil avisou: A América é uma terra sem muitas leis. Se buscar confusões por lá, talvez não sobreviva por muito tempo. Marcel olhou nos olhos do comandante e disse com toda sinceridade: Só desejo começar uma vida pacífica e honrada com minha família no novo mundo. Desejo trabalhar e vencer com o suor de meu rosto. Monteil sorriu discretamente. Acredito em você, e enquanto agir com esse sentimento, poderá contar com o auxílio e a amizade do velho comandante Monteil. Ao cair da tarde, Marcel caminha novamente no convés e observa o mar imenso e o horizonte. Era como um sonho sendo realizado, algo que transcendia a própria vida. O mar era como o coração do planeta pulsando e o pequeno barco realmente se fazia minúsculo diante da imensidão azul, onde céu e mar se misturavam. Apesar das dores e do mal-estar, Marcel sorriu por um estranho e íntimo contentamento que ele mesmo não conseguia explicar. Aquela noite, Marcel teve sonhos estranhos. Via uma mulher vestida de luz perto dele que tentava comunicar-se, mas ele não entendia. Na verdade, era Lume, que velava sempre por Marcel e pela pequena Caroline. Mas ele só conseguia ver em sonhos aquela bondosa criatura quando estava equilibrado, pois o contrário só via sombras. E desde que partiram aquelas pessoas no formoso Fleur Blanche, algo diferente começou a ocorrer com Marcel. Eram sonhos, visões e outros acontecimentos que revelavam a paranormalidade do jovem. A cada légua de afastamento do velho mundo em direção ao novo mundo, aparecia algo mais de exótico em Marcel, como se as energias da América o estivessem alterando. O velho Monsieur Monteil, perspicaz, logo descobriu a paranormalidade de seu jovem passageiro e até utilizou-a em momentos difíceis durante a longa e difícil jornada até as terras americanas. Quando Fleur Blanche aportou em terras da América do Norte, Marcel apanhou uma estranha febre que o levou a permanecer 2 dias em delírio, inconsciente, para depois acordar como se nada houvesse acontecido. Isabelle deixa Marcel e Caroline. Não estavam ainda há uma semana na América, quando Isabelle, entediada da situação, detestando aquela terra de primitivos, como dizia, abandonou Marcel e fugiu com Caroline para voltar depois de um mês para a Europa. Isabelle conheceu um rico mercador que se apaixonou por ela, e para conquistá-lo, ela abandonou a pequena Caroline. A criança tornara-se um estorvo para ambos, e quando Marcel recebeu uma carta de Isabelle contando o ocorrido, ele já havia instalado sua madrasta e as 3 irmãs de criação para trabalharem em um armazém que adquiriu em New Orleans. Não podia mais aparecer com uma filha, pois era fundamental que parecesse um homem de bem e não um aventureiro. Durante várias noites, Marcel passou em claro com a mente perturbada e, quando dormia, via a mulher vestida de luz que implorava que fosse buscar a criança. Finalmente, com o martírio consciencial perturbando-o, Marcel foi buscar a pequena Caroline, tendo que comprá-la de um casal de colonos pobres, já quase anêmica. Depois disso, forjou a farsa de que a menina aparecera na porta de uma casa e acabou passando ainda por um homem de bem, junto à sociedade local. Esse era o primeiro de uma série de martírios que a pequena Caroline causaria em Marcel, para que esse pudesse amadurecer para suas tarefas.